Olá, eu sou o José Luquete, bem-vindo ao Acontece em Debate. A mídia social do momento chega causando um rebuliço na sociedade brasileira, entediada com a pandemia, que não acaba nunca. Tem sido um desespero nas últimas semanas em busca de convites para fazer parte do Clubhouse. Os números do aplicativo são superlativos. Em menos de um ano, estima-se mais de 6 milhões de participantes e o valor de mercado já passa de US$ 1 bilhão. Na bancada virtual deste Acontece em Debate, temos a participação da jornalista Cris Delboni, direto de Miami. O nosso convidado é um especialista em comunicação, tendo atuado na imprensa, em agências de relações públicas e na comunicação corporativa. Foi eleito em 2017 o comunicador do ano pela Aberge, além de ser autor do best-seller Rotina de Ferro, da editora Planeta. Davi Grimber é atualmente vice-presidente de comunicação corporativa do McDonald's. Seja bem-vindo, Davi. Muito obrigado, Luquete e Cris, pelo convite. Uma honra participar do Acontece em Debate. Davi, você fala de Buenos Aires e antes da gente entrar no Clubhouse, que é a pauta, o nosso assunto do programa de hoje, como que está a pandemia por aí? Como está a Covid-19? Pois é, Luquete, falo aqui da Argentina, né, da cidade de Vicente Lopes, ao lado de Buenos Aires. Bom, a situação aqui na Argentina, assim como em toda a América Latina e no mundo, segue preocupante, né? A gente segue aqui o noticiário local e vê que os casos se mantêm bastante ativos, tanto em número de contágios, quanto, infelizmente, em número de mortes. A situação atual ela é relativamente estável se a gente compara com alguns outros países, principalmente aqueles que têm tido mais protagonismo em função da alta quantidade de infectados, como, por exemplo, o Brasil, né? Inclusive, o Brasil é sempre utilizado aqui como uma referência negativa, né, na gestão da pandemia. Aqui na Argentina, hoje, a gente tem uma média diária de entre 5 e 6 mil novos casos de infectados, com cerca de 100 a 120 casos fatais, né, óbitos. É um número que, embora não se deva celebrar, ele se mantém relativamente estável no quesito que é mais importante aqui para a tomada de decisão em relação à flexibilização ou não das atividades, que é a porcentagem de camas de UTI ocupadas, tanto na cidade de Buenos Aires, quanto na província de Buenos Aires, que seria o estado, né, de Buenos Aires, quanto em nível país. E a média ela está em cerca de entre 60% e 65% de ocupação, que para os especialistas é um número relativamente aceitável, né, e permite com que o país siga dentro do que eles chamam de DISPO, que não é mais uma situação de quarentena, senão uma situação de distanciamento social obrigatório, que basicamente permite a retomada das atividades normais com a obrigatoriedade dos protocolos comuns, né, como utilização de máscara, sanitização das mãos, limite de pessoas dentro de ambientes internos, né? Enfim, é uma situação que segue estável. A vacina chegou aqui na Argentina desde janeiro, ainda em doses homeopáticas. São poucas vacinas disponíveis, a vacina Sputnik V da Rússia. Semana passada chegou um carregamento de 1 milhão de doses daquela vacina da Índia, em parceria com a AstraZeneca, e que foi 100% destinada para a vacinação dos professores, o que é uma boa notícia, em função de que se retomou já a escola, né, aqui de maneira presencial, o ensino voltou, então os professores precisam serem vacinados, e agora se fala também da chegada de vacinas da China, a Sinovac, também para contribuir com o processo de imunização aqui da população. Por hora, é apenas a linha de frente, né, os médicos que estão sendo vacinados, e já se abriu a oportunidade para agendamento já para as pessoas acima de 80 anos também se cadastrarem e em breve terem aí a possibilidade de começarem a se vacinar também. Então, basicamente, é um cenário
que eu diria que é estável diante do cenário que a gente vê global, mas que, obviamente, a pandemia segue e todos os cuidados se mantêm, né? A vacina realmente é a esperança de todos nós, né? Enquanto a vacina não chega, o online acaba sendo a nossa salvação para a gente diminuir um pouco o distanciamento social. O Clubhouse é uma febre também na Argentina? Olha, Luquete, assim como outras sociedades, né, na Argentina, eles gostam muito da questão tecnológica, né? O argentino ele é muito antenado, principalmente os jovens aqui, eles estão sempre atualizados sobre o que está rolando no mundo virtual, né? Eu acho que o que todos nós passamos nesse último ano acelerou esse processo deles estarem sempre, enfim, em cima de tudo. Isso eu sou testemunha dentro do escritório, quando eu vejo os colegas mais jovens ali discutindo, né, quais são as tendências, a realidade, até mesmo dos meus filhos, que são um pouco mais novos, mas com seus amiguinhos assim, já sabem tudo o que rola no mundo virtual. Portanto, é uma febre sim, obviamente existe uma certa limitação que a própria plataforma impõe, né, pelo fato de ter que ser apenas usuários de iPhone para poder entrar, mas eu já recebi aqui alguns pedidos aqui para o pessoal, olha, Davi, pô, me convida, eu não tenho convite, e também tem isso, né, uma plataforma que você só entra mediante convite. Então, sim, aqui está começando a virar uma febre também. Agora, Davi, assim, como um especialista em comunicação, o que te garante que não é fogo de palha? Nada me garante. Absolutamente nada me garante que não seja um fogo de palha. Eu acho que uma rede social, assim como as outras, que é nova, existe esse momento de euforia, esse momento de que todos querem fazer parte, né? Essa sensação de pertencimento, né, dessa comunidade, ela é super atraente, todo mundo quer, todo mundo gosta, mas ninguém sabe o que vai acontecer, né? É um formato diferente, é um formato único, é um formato que eu acho que do ponto de vista de comunicação, e especialmente para nós profissionais de comunicação, é bastante atraente, né? Mas, por outro lado, também escancara um pouco os limites que são necessários dentro de uma plataforma que precisa ter um mínimo de garantia de que as coisas aconteçam de maneira correta, né? Por um lado, a transparência é importante, é legal, vale, mas por outro também não se tem, digamos, nenhum controle ainda, pelo menos, sobre aquilo que está se discutindo, né? Imagino que isso é algo que naturalmente vai surgir à medida em que a plataforma vai crescendo, vai se expandindo e que aconteça um primeiro caso, né? Geralmente tem que acontecer um caso para se tornar case, e então estabelecerem controles relacionados assim, não a censura, nada disso, mas hoje em dia a gente sabe que existem temas muito sensíveis que são explorados, né, em todos os lados. A gente viu casos recentes, né, com outras plataformas, como o Facebook, principalmente. Espero que não aconteça, mas acho que é quase inevitável que em algum momento não apareça aí algum escândalo ou alguma situação que faça, enfim, né, ali os organizadores dessa plataforma rever alguns conceitos, né? Então, é interessante. Quando o Facebook começou, eu me lembro de um aluno até de jornalismo na Universidade de Miami, na época, falando a respeito e como era interessante, porque era por faculdade, vocês lembram? Era assim, só podia entrar alunos daquela faculdade, então eram subgrupos. Então, era uma espécie de elite, como estamos agora vendo o Clubhouse se tornar elite. Você só entra se for convidado e você entra para aquele grupo. Então, o que eu estou assim, estou curiosa para saber a sua opinião em termos da tendência futura do Clubhouse, se vai popularizar, vulgarizar, como aconteceu depois, ao longo do tempo, com o Facebook, né? Olha, Cris, eu acho que sim, tá? Eu acho que sim. Eu acho que é uma rede social que tem o seu espaço, né? As outras não permitem fazer o que o Clubhouse tem como propósito. Acho que a flexibilização em relação às plataformas é um caminho natural. Inclusive, eu mesmo, quando eu me inscrevi lá, eu recebi 2 convites para enviar a pessoas de interesse.
esses dias eu tive entrando e eles já me concederam mais convites, ou seja, então, de certa forma, está havendo uma flexibilização para aumentar a base. Imagino que essa deva ser estratégia. Em relação ao tema da restrição de plataforma, né, só funciona com iPhone, acho que hoje em dia a tecnologia está bem avançada e isso deve ser superado em breve, até porque vai haver uma certa pressão para que isso aconteça, porque você não pode deixar um de fora só porque eventualmente ele não tem um aparelho que não condiz, enfim. Então eu acho que é natural que isso se popularize, tá? Acho que sim, pega, em função de que é um formato bastante atraente, mas uma coisa é você ter uma rede social que está na boca do povo, que a galera usa, etc. Outra coisa é você ter marcas que participam, né, ou que se envolvem diretamente nas discussões. O que nós fizemos no McDonald's, talvez até antecipando um pouco aqui a nossa conversa, foi ter uma postura de protagonismo nessa rede por várias razões, tá? Primeira porque, assim, a gente é uma marca que gosta de conversar com o jovem, gosta de ditar tendência, gosta de experimentar coisas novas, então fazia sentido para nós. E, por outro lado, também, aproveitando que ainda é uma plataforma relativamente restrita, né, para poder fazer um projeto piloto e tirar algum tipo de aprendizado, fazer alguma avaliação em relação a isso. Foi por isso que a gente, já há alguns dias, a gente realizou essa sala do MEC, em que a gente colocou à disposição dos participantes, né, dos ouvintes, enfim, dos espectadores, como queremos chamar, alguns executivos da companhia para compartilhar algumas informações sobre o nosso negócio. Foi bastante interessante também o processo de definição do tema, porque obviamente o pessoal quer saber sobre o McDonald's as coisas triviais, né? O McDonald's tem muita historinha, muito tabu, etc. Então, a gente sabia que o pessoal gostaria de conhecer a nossa opinião sobre isso, mas a gente tentou inverter o jogo e dizer como é que nós podemos contribuir para esse pessoal. Não somente tirando dúvidas, essas coisas mais triviais, mas não levando algum conteúdo de interesse, algo relativamente útil, né, para a sociedade. E utilizando um pouco do aprendizado de uma ação que a gente fez logo no início da pandemia, em que, com a restrição e fechamento, né, consequente de vários negócios no Brasil que não conseguiam operar, porque eventualmente não tinham modalidades de delivery ou de entrega, né, e não podiam receber clientes dos seus restaurantes, a gente, que já tinha todas essas plataformas já desenvolvidas, a gente compartilhou conhecimento dentro da nossa universidade corporativa com empreendedores, empresários do ramo de alimentação aí do Brasil, para dar para eles algum tipo de dica e luz de como se virar dentro dessa nova realidade que a pandemia nos trouxe. Então, o que a gente fez agora foi basicamente isso, quer dizer, de uma maneira muito mais leve, de uma maneira muito menos formal, muito mais tranquila, a gente colocou alguns executivos da companhia falando sobre isso e tirando dúvidas ou, de alguma maneira, compartilhando conhecimento com... Davi? Oi. As empresas normalmente, só pegando uma sequência aí na sua fala, as empresas normalmente, as grandes corporações, são lentas nessas decisões, que você está dizendo que foi extremamente ágil. Como que vocês conseguem envolver de forma tão rápida e conseguir essa agilidade e envolver a empresa numa plataforma que é absolutamente recente? A pandemia trouxe isso, essa necessidade de agilidade com as ferramentas online? Sem dúvida, Luquete, acho que foi um conjunto de fatores. A pandemia, obviamente, trouxe essa celeridade, esse senso de urgência, que é tão importante hoje em dia nos negócios, mas também um pouquinho, acho que, da cultura interna atual da companhia, principalmente aí no Brasil, que optou por adotar uma postura mais ousada, eu diria, né, de assumir mais riscos, de entender que o erro faz parte do nosso dia a dia, né? E com a liderança do Paulo Camargo, que é o presidente da operação aí no Brasil, com todo o aval da equipe de comunicação, a gente optou por assumir esse risco e ser a primeira empresa a ter uma sala
oficial, né, dentro, com nome, com logo, enfim, com todos os, digamos assim, com todos os formalismos corporativos. A gente foi a primeira empresa a abrir uma sala, e foi muito interessante, porque logo, alguns minutos antes de abrir a sala, nós fizemos aquele nosso briefing interno de organizar quem fala, quem não fala, como que é, como que não é, o que acontece se acontece A, B ou C, enfim, tentando prever as situações, como é normal. A gente falou, gente, seja o que Deus quiser, vamos lá. Nós estávamos preparados para responder tudo. De novo, embora havia uma certa pauta estabelecida, que era falar sobre como ajudar o seu negócio, mas a realidade é que entram pessoas que a gente não sabe quem é, e alguém podia levantar a mão ali, fazer alguma pergunta que estava, digamos, fora do script, e a gente já sabia exatamente como conduzir caso isso acontecesse. Felizmente não aconteceu, então eu diria que assim, foi um piloto satisfatório. Nós tivemos uma média de 850 pessoas ativas durante todo o tempo, tá? E logo depois que a gente terminou essas 2 horas de conversa, a gente voltou a se reunir para avaliar assim, 2 horas é muito, é pouco? Cansa. O horário, nós fizemos num horário que foi das 4 às 6 da tarde. Será que é um horário bom para empreendedores e empresários? Será que não temos que fazer, sei lá, à noite, fim de semana? 850 pessoas é muito, é pouco? Ainda a gente não tem muita referência para saber exatamente como foi. Mas, enfim, foi super positivo. Assim, eu diria que assim, a lição primária, Luquete e Cris, foi super positiva, deu certo, foi um clima bastante respeitoso, embora super informal. A maneira como a gente quis conduzir também, fazendo interações entre nós, executivos, passando a bola um para o outro, trazendo gente que não estava formalmente como speaker, mas se era algum tema mais específico. Então, assim, foi algo que eu diria, valeu, mas, obviamente, também muitas coisas por melhorar, né? Eu entendo que vocês dão um passo adiante, né? Então, quando essa plataforma se popularizar, vocês já estão navegando nela, né? E quando a gente falou há um pouquinho, alguns minutos atrás, sobre a popularização da plataforma, você acredita que a popularização do Clubhouse vai passar por sair um pouco somente do ao vivo, de ter também on demand, onde as pessoas possam assistir coisas já gravadas, mais ou menos no formato do Netflix, que a pessoa assista o que ela quiser, quando ela quiser e no momento que ela quiser? Eu acho que é um bom caminho, Luquete, sem dúvida, e é uma tendência quase que natural, né? Você poder, eventualmente, gravar ou receber aquele conteúdo e poder consumi-lo posteriormente, né? Até porque é uma plataforma que, quer dizer, as conversas vão acontecendo, né? E é difícil você acompanhar tudo a todo tempo, né? Porque, enfim, a gente precisa fazer outras coisas também, né? Então, eu acho que pode ser, sim, um caminho, as salas serem disponibilizadas depois para que as pessoas possam escutar de maneira on demand. O vídeo, eu já tenho uma certa dificuldade em visualizar que o formato vídeo seja, pelo menos num curto prazo, disponibilizado por eles. Eu acho que esse não é o propósito dessa plataforma. Eu acho que o áudio é o carro-chefe, é o que eles se propuseram a fazer. E poder você gravar ou baixar, né, aquele conteúdo que foi conversado, me parece uma boa saída. Até porque a experiência nossa foi muito interessante. Embora nós tivéssemos ficado 2 horas no ar, ao vivo, respondendo pergunta atrás de pergunta, ficaram 35 pessoas que haviam manifestado interesse de perguntar e que não tiveram oportunidade, né? Imagino que talvez outras pessoas gostariam de estar acompanhando, né, aquela conversa, mas por alguma razão não puderam. Imagino que adorariam poder depois. Essa participação parcial faz parte do modelo, né? Nós que trabalhamos em rádio, na extinta Rádio Eldorado,
o Clubhouse tem muito desse apelo da rádio, né? Então, essa questão de participação fica um pouquinho de lado. Você tem lá o moderador e os apresentadores perguntando e tendo um pouquinho de participação dos ouvintes, mas não necessariamente uma participação inteira. Você acha que esse é o grande segredo dessa nova mídia social, essa semelhança com o rádio, a coisa de despertar no ouvinte a imaginação? Eu acho que eu acho que ela compõe um pouco de tudo, né, Luquete? Porque a questão do Clubhouse te permite fazer vários formatos, né? Você pode abrir uma sala de conversa e fazer um diálogo, ou um monólogo, mas enfim, você pode conversar com alguém e deixar todos os demais simplesmente ouvindo aquela conversa, como se fosse mesmo uma entrevista, tá? No modelo mais próximo do que é o rádio. E você pode fazer um modelo mais interativo, né? Convidando pessoas para fazer perguntas ou até mesmo convidando pessoas para interagir como parte da conversa como um todo. E isso é interessante porque, assim como outras redes sociais, ela aproxima as pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm algum certo protagonismo e que as pessoas idolatram e querem estar cerca, né? Estar próximo, desculpa que já estou fundindo aqui os idiomas. Perdão, mas sim, eu acho isso super válido e até mesmo trago aqui um exemplo do Paulo mesmo, nosso presidente aí no Brasil, que gostou bastante dessa plataforma e tem estado nela com uma certa frequência. Ele mesmo fala, poxa, Davi, que legal, participei de uma sala em que estava presente uma pessoa, enfim, ali, que eventualmente ele não teria acesso a ela se não fosse por esse meio. Então, assim, é uma mistura de rede social com rádio que gera uma certa flexibilidade para todos os tipos. Assim, eu acho que é realmente uma plataforma bastante interessante, principalmente nesse primeiro momento, né? Davi, eu queria entrar um pouquinho num tema mais pessoal, que você tornou público, né, quando você teve o seu câncer e fala abertamente que para muita gente é tabu falar de doença e você usou sua doença como motivacional, né, de uma certa forma. Qual foi o maior desafio do câncer para você, Davi? Olha, Cris, é difícil, assim, eu acho que o maior desafio foi o desconhecido, né? Eu felizmente sempre tive saúde perfeita, graças a Deus na minha família também não tenho histórico de pessoas com câncer, então aquilo era algo novo e como toda coisa nova era totalmente desconhecido, né? O fato de não saber exatamente o que eu tinha, o que ia acontecer, e nesse momento também sempre a gente, né, escuta, lê, vê por aí tantos casos de pessoas, né, com câncer e que infelizmente não sobreviveram. Então começa a vir um monte de coisa na cabeça, né? Eu nem tinha 40 anos na época e falei, poxa, será que eu vou chegar aos 40? E esse desconhecido me dava muito medo, eu confesso, me dava muito medo. Mas por outro lado também foi esse desconhecido que despertou toda essa conversa relacionada ao livro e o que depois foi o que foi talvez o grande motivador para superar essa doença, né? O fato de tornar esse desconhecido mais conhecido, né? Eu acho que essa foi a grande sacada e eu atribuo essa sacada ao meu médico da ocasião, Dr. Nelson Hammerschlag, que muito perspicaz, muito hábil e muito experiente, ele usou de algo que eu conheço bem e que eu gosto tanto, que é o esporte, para criar esse paralelo, sabe, entre o que seria um tratamento por uma doença, como um câncer, né, um tratamento, no meu caso, hematológico e não oncológico, mas extremamente agressivo, com o treinamento de um esporte que eu adoro fazer, que é o triatlon, principalmente provas de Ironman, né, que é de longa distância, que também é doloroso, é longo, é sofrido. Então ele foi muito hábil em estabelecer esse paralelo. E aquilo entrou na minha cabeça e eu vivi o tratamento
como se eu estivesse vivendo a preparação para uma prova dessa. Então, essa mentira me ajudou muito a superar os momentos complicados dessa doença. Eu diria assim, eu sou um privilegiado, reconheço, pelo fato de eu ter tido acesso a um hospital de primeira linha, a uma equipe médica, a melhor que existe aí no Brasil, pelo menos na minha opinião, e ter tido o carinho, a proximidade da família, dos amigos, da empresa que eu trabalho, ou seja, tudo conspirou a favor e não podia dar errado, sabe? A gente vê, né, só de você, o seu tom muda, se a gente percebe que você ainda se emociona de falar, né, de falar desse momento da sua vida. Uma situação, o que mudou dentro de você? Qual foi o maior aprendizado que você teve com essa situação que ocorreu com você, com esse tratamento? O que mudou em você? Cris, falar em mudança acho que é difícil. Eu não sei se eu mudei, mas eu amadureci muito, demais, assim. Acho que foi um momento de transformação, assim, de amadurecimento, de valorização de questões que talvez antes não eram tão relevantes para mim. Eu sou a mesma pessoa, eu acho que eu não acredito que eu tenha mudado, pelo menos eu não percebo isso, mas sim um amadurecimento muito, muito, muito forte nesses 6, 7 meses, né, de tratamento, desde a descoberta da doença até a última sessão de quimioterapia que eu tive que fazer. Tudo aquilo me fez, enfim, crescer muito como pessoa. E, obviamente, quando você cresce como pessoa, valorizar coisas que são efetivamente importantes, né, e que merecem serem valorizadas, e talvez deixar de lado algumas coisas que talvez não levem a nada, né? Então, eu acho que, tanto do ponto de vista pessoal, emocional, familiar, profissional, eu diria que eu saí dessa doença, né? Ainda não saí, porque eu ainda estou em remissão, mas eu vou sair dessa doença, eu acho que muito melhor do que eu entrei. Eu acho que eu costumo falar uma coisa, Cris, que as pessoas talvez não sofram um certo impacto, mas acho que o momento do tratamento talvez tenha sido um dos momentos mais felizes da minha vida. Assim, de saber que você está sendo cuidado, sabe, de uma forma que talvez o dia a dia não te permite perceber esse tipo de coisa, sabe? E para mim isso eu acho que foi importante. E hoje, olhando para trás, eu só tenho a agradecer. E tudo que eu faço hoje é para poder agradecer a esse privilégio que eu tive. Davi, no livro você fala muito de paciência e resiliência. Nesses minutos finais do Acontece em Debate, que é transmitido de Miami, com participação minha em São Paulo e sua em Buenos Aires, você acha que o mundo precisa de mais paciência e resiliência para enfrentar a Covid-19? Sem dúvida, Luquete, eu acho que a resiliência é fundamental, e eu acho que o mundo vem demonstrando isso, né, no último ano, para poder enfrentar, né, com o mínimo de discernimento o que a gente vem enfrentando, e cada vez isso é mais necessário. A gente vê que as coisas que deveriam melhorar não melhoram, e exigem da gente ser ainda mais resilientes. E a paciência também, né, Luquete? A gente está num mundo hoje cada vez mais imediatista, mais intolerável, um mundo em que você precisa pensar 2 vezes antes de emitir qualquer opinião, em que existe uma polaridade muito grande, né? Quer dizer, hoje em dia existe o certo e o errado. Aqueles que estão certos acham que o outro lado é errado, aqueles que, enfim, vice-versa. Não existe um meio termo, não existe uma conciliação, né? Isso, obviamente, falando de maneira geral. E sim, a paciência é fundamental. Acho que ainda a gente vai viver alguns momentos tensos em relação à Covid, né? Felizmente a vacina está evoluindo, e também acho que, olhando o copo meio cheio, né, quer dizer, em 1 ano a gente já tem uma vacina sendo aplicada já de maneira até sistemática na sociedade, coisa que acho que é inédita na história. Nunca se desenvolveu uma vacina tão eficaz em tão pouco tempo. Então,
acho que a gente tem que olhar o copo meio cheio e ser otimista de que espero que em breve as coisas se normalizem e, enfim, a sociedade possa voltar a ter uma vida menos sufocante, eu diria, né? Davi, obrigado pela sua participação. A gente tinha uma pauta para falar sobre Clubhouse, mas falamos um pouco de Covid, falamos um pouco sobre Rotina de Ferro. Foi um privilégio nosso tê-lo aqui no Acontece em Debate. O privilégio foi meu, eu que agradeço o convite, a oportunidade, desejo sucesso a todos vocês, ao programa, e a todos que nos veem, né, e nos escutam. Obrigado. Obrigado, voltamos numa próxima.